Olá, eu sou o Luiz Eduardo e sejam bem-vindos ao Amplo Universo. No vídeo de hoje vamos mostrar as 10 curiosidades mais interessantes do mundo. Então fique comigo, deixe seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. Que os raios conseguem causar queimadas e incêndios, isso a gente sabe. Mas você sabia que um raio ele consegue chegar a temperatura 5 vezes maior que a da superfície do Sol? Isso acontece porque o relâmpago ele tem cerca de 30 mil graus Celsius, enquanto a superfície do Sol chega até 5.800 graus. Certamente você conhece o mar e os oceanos, correto? E saber que em certas partes são bem fundos. Mas você sabe até quando pode ser essa profundidade? Então, a parte mais profunda do oceano chega a ter 11 mil metros. Isso até onde conseguimos ir. E por isso que o oceano são um dos lugares mais desconhecidos do planeta. Para ter como comparação, a Torre Eiffel, uma das maiores estruturas artificialmente construídas, tem cerca de 300 metros. 300 metros. Estamos falando de uma profundidade de 11 mil metros. Pois é. Nosso corpo é formado por órgãos, músculos e ossos. Mas, que se você juntar todas as suas veias, artérias e vasos capilares, a extensão total daria cerca de 97 mil quilômetros de extensão. Isso, se comparado à Terra, seria capaz de dar mais ou menos 2 voltas e meia em torno dela. Agora, como isso fica dentro de nós, no tamanho que nós somos, isso sim é incrível. Talvez você já deve ter ouvido sobre a superlua, nos jornais, na internet, talvez dizendo que é um mito, uma história de lobisomem, alguma coisa assim. Mas será que isso é mentira ou é verdade? Sim, existe a superlua. É um fenômeno que acontece quando a Lua ocupa a posição de maior proximidade com a Terra, ficando mais próxima da Terra. Quando isso acontece, ela fica cerca de 15% maior do que o normal e 30% com maior luminosidade, ou seja, fica brilhando, fica mais destacada no céu. E quando se condiz com a fase de lua cheia, ou seja, quando a fase que ela está toda redonda, aí sim ela fica muito maior do que já era antes e brilhando mais, ocupando boa parte do céu. Isso sim é um fenômeno bonito. Vai, fala aí. Quem nunca teve vontade de viajar para um lugar que neva o dia todo? Um lugar gelado? Ou até mesmo escalar uma montanha? Para os alpinistas de plantão, um dos maiores desafios de todos é o Monte Everest. O Everest é a montanha de maior altitude da Terra. Tem cerca de 8.848 metros de altura. Ele se localiza na Cordilheira do Himalaia, numa cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal. Esse grande monte, mesmo já sendo gigante, o Everest continua crescendo. Estima-se que ele cresça cerca de 4 milímetros anualmente. É um gigante imparável. As formigas. Esses pequenos insetos, eles são realmente incríveis, né? Daí para eu fazer um vídeo inteiro só sobre eles, né? Porque a sociedade das formigas, elas são tão complexas e elas possuem tanta curiosidade, tanto assunto bacana de se abordar que, pô, poderia fazer um vídeo específico sobre elas. Deixa aqui nos comentários aqui se vocês queriam um vídeo específico sobre elas, porque, pô, tem muita coisa interessante para abordar. Eu vou estar lendo os comentários aí, então pode deixar aí sem problemas. Enfim, vamos para a curiosidade delas, né? Uma das. Essas pequenas criaturas que estão por todo o planeta, elas são excelentes trabalhadoras, né? Operárias, isso aí a gente sabe. Tanto que algumas formigas, elas podem chegar a carregar 100 vezes mais o peso do seu próprio corpo, mesmo que estejam de cabeça para baixo. Ou seja, isso é... Imagina um ser humano conseguir carregar 100 vezes o peso do próprio corpo. Quem seria o Superman, né? Que os primatas em geral se parecem conosco, isso a gente sabe, né? Especialmente os gorilas, né? Sendo capazes de ficarem bípedes, ou seja, em duas patas, capazes de terem uma comunicação própria, de se entenderem. E uma pesquisa recente descobriu que eles possuem um certo senso lógico, um raciocínio mais refinado, sendo capazes de distinguir entre alimentos maiores, menores, grandes e pequenas quantidades, né? Isso parece até bobo para nós, mas pensar que um animal possui um senso crítico desse é realmente impressionante. Mas vocês sabiam que eles são engenheiros em potenciais? Isso porque eles constroem seus próprios ninhos para dormir.
usam diferentes tipos de galhos para a sustentação e revestimento da estrutura onde vão dormir. Ou seja, eles costumam construir seus ninhos com galhos, folhas de bananeira, essas coisas, perto das copas das árvores, acima do nível do chão. Isso é realmente interessante. Se eu te perguntasse qual foi o primeiro país a lançar uma espaçonave à Lua, quem você diria, hein? Os Estados Unidos, certo? Que lançou com a NASA o foguete Apollo 11 em 1969, né? Errado. Por incrível que pareça, o primeiro país a lançar uma espaçonave à Lua foi o seu inimigo durante a Guerra Fria, foi a União Soviética durante a corrida espacial. Em abril de 1966, a Luna 10 se tornou a primeira nave espacial a entrar na órbita da Lua. Somente depois, a NASA e seus tripulantes conseguiram pousar na Lua. Então, quem venceu dessa vez foi os comadres Stalin e Lenin da querida União Soviética. Para aqueles fãs da mitologia nórdica, devem conhecer a Yggdrasil, ou a Árvore da Vida, ou até mesmo a Árvore do Mundo. Na mitologia, ela é uma eterna árvore onde seus ramos se estendem sobre os 9 reinos, ou os 9 mundos, onde suas profundas raízes se conectam e sustentam até os mais distantes reinos. Eu também poderia fazer um vídeo exclusivo sobre a mitologia nórdica, que é uma das mitologias mais ricas e interessantes que tem. Falar sobre os deuses como Zeus, Thor, Loki, falar sobre o Ragnarok, enfim. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu vou estar lendo. Mas e se eu te dissesse que existe uma árvore do mundo aqui na Terra? Claro, não é tão grande quanto a da mitologia, mas em comparada às outras árvores normais que nós temos, ela é imensa. Elas são chamadas de sequoias. Elas são grandiosas no nome, pelo imenso e imponente porte, mas também na resistência, o que faz elas atravessarem milênios. Elas estão entre os maiores seres vivos do planeta e chegam a ultrapassar os 80 metros de altura. Já testemunharam quando Salomão se tornou rei de Israel, quando Atenas estava em seu auge. Claro, elas não eram localizadas nem na Grécia, nem em Israel, mas elas, se fosse se dizer assim, estavam vivas nessa época. Elas são localizadas no oeste dos Estados Unidos. São um dos maiores pontos turísticos para turistas. Claro, vai ser para quem, né? E, claro, é um dos maiores e mais lindos espetáculos da natureza. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um espaço para os Estados Unidos testarem e mostrarem seu poder bélico e destrutivo para todo o mundo. Tanto que no final dela lançaram no Japão as duas bombas atômicas, a bomba de Hiroshima e a de Nagasaki. Mas você sabia que a liberação de energia de um furacão é equivalente a uma bomba nuclear de 10 megatons explodindo a cada 20 minutos? Para se comparar, uma bomba de 10 megatons é cerca de 476 vezes mais poderosa que a bomba Fat Man usada pelos Estados Unidos na cidade de Nagasaki, em agosto de 1945. 476 vezes mais poderosa. Segundo especialista em furacões Cary Emanuel, calculou que o furacão Irma, furacão de 2017, ele teve o potencial destrutivo equivalente ao dobro de todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. A energia dele foi o dobro de todas as bombas, todas as energias geradas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo o maior furacão desde 2004. É assustadoramente poderoso o poder e a energia de um furacão.